E pessoal, a gente precisa encerrar o nosso primeiro bimestre e ficou faltando então Francis Bacon e o Descartes, que eu já tinha até mencionado na aula anterior, mas faltou gravar e mandar para vocês. Eu até falei para vocês que foi exatamente o objeto de estudo da aula anterior. A gente vai começar os nossos estudos pela teoria do conhecimento, pela gnoseologia, né? E esse campo de estudo ele já começa a se anunciar lá no século V a.C., com os sofistas que efetuam essa transição da cosmologia para a antropologia filosófica e inserem, portanto, no debate, trazem à tona a discussão sobre os fundamentos do conhecimento, os limites do conhecimento, né? Preparam o campo, portanto, para as elaborações mais profundas sobre a teoria do conhecimento e o acesso à verdade, que era até então o objetivo último da filosofia, né? Mas esse campo específico, essa área separada da filosofia, ela só se consolida efetivamente na Idade Moderna, principalmente no tocante às práticas científicas, no que a gente vai chamar de Revolução Científica do século XVII, na passagem, na verdade não exatamente na passagem, um pouco depois de já adentrado o mundo europeu na Idade Moderna. E é claro que esses movimentos eles são intrinsecamente conectados com o andamento da vida das pessoas, né? A gente tem que ter em mente o contexto histórico do mundo no qual essas transformações acontecem. Então, por que isso só foi possível lá no século XVII ou XVI, XVII, dentro da Idade Moderna? Porque durante a Idade Média, por exemplo, o contexto político, econômico, social não deu brecha para que isso acontecesse. As crenças eram outras, o modo produtivo era outro, o nível de desenvolvimento era outro, os interesses eram outros. Fato é então que essa teoria do conhecimento ela se consolida efetivamente, muito embora ela já tivesse sido anunciada lá com os sofistas no século V a.C., ela se consolida efetivamente como campo autônomo de investigação filosófica no tocante a essas práticas científicas, no século XVII, séculos XVI e XVII, na Idade Moderna, portanto. Com dois principais autores, os dois que a gente vai abordar muito brevemente nesse segundo capítulo da unidade primeira da nossa apostila do primeiro bimestre, que é o Francis Bacon, um britânico, e o René Descartes, francês. E, de novo, ainda nesse caso, é importante a gente ter em mente o contexto histórico no qual se inserem esses dois personagens. O que está acontecendo na Grã-Bretanha e o que está acontecendo na França nesse século XVII? Lembrem-se vocês que a Inglaterra e a França foram, por muito tempo, as principais potências da Europa na Idade Moderna. Inclusive, é lá que vai acontecer a dupla revolução, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Já em fins do século XVIII, certo? 1760, tem início a Revolução Industrial, 1789 a Revolução Francesa. Então, esse mundo no qual se inserem o Bacon e o Descartes é um pouco anterior a essas revoluções. Então, quando vocês estudam os antecedentes dessas revoluções, é nesse mundo que esses caras estão vivendo. Daqui a pouco vão estourar, vão aparecer, vão se disseminar as ideias iluministas, que procuram botar abaixo o antigo regime, aquele que vigorou na Idade Média, aquele mesmo que impediu que esse tipo de indagação filosófica acerca das práticas científicas ocorresse ou viesse à tona. Mas vamos lá, foco, né? Eu vou falando e a gente precisa falar desses dois caras especificamente. Eu vou tentar passar meio por cima do Bacon, porque para ele, ou sobre ele, a gente já conversou em sala, então é mais uma revisão. Talvez eu me alongue mais no Descartes, mas a gente ainda precisa falar desses dois para encerrar o primeiro método. Então, muito bem, Francis Bacon nasceu em 1561, morreu em 1626, viveu lá os seus 65 anos de idade. E é bom a gente ter em mente que durante esse período no qual ele viveu, as ciências naturais, por assim dizer, elas não estavam, obviamente, no mesmo nível de desenvolvimento e profundidade que nós temos hoje. Nós tínhamos um conhecimento muito mais raso sobre a natureza.
sobre os eventos da natureza, sobre as leis da natureza, né? A gente vai ter uma investigação científica muito mais precisa, muito melhor elaborada, a partir dessa revolução científica do século XVII, que deve muito ao Francis Bacon. Justamente por isso, inclusive, que a gente está estudando ele agora. E também porque, em continuação ao nosso assunto principal, ao nosso assunto mais amplo, que é a teoria do conhecimento. Porque o Bacon, ele fez contribuições vitais, cruciais para esse campo do conhecimento. Então vamos lá. Ele propõe um método de investigação da natureza. Quer dizer, ele tem um projeto de desvelar o funcionamento das leis da natureza, que até então ninguém tinha muita certeza, ninguém sabia como funcionava. Ele falou, é bom a gente saber como funciona esse negócio aí. E por quê? Para quê? Certamente que não era simplesmente para dar uma despertão na roda de conversa no bar e trazer dados, informações que os outros não sabiam para chocar as pessoas e causar um espanto, um frisson. Não, o Francis Bacon, ele tinha um objetivo muito claro em mente, pelo menos declaradamente. Ele queria descobrir as leis da natureza, conhecer a natureza para melhorar a vida do ser humano. Nobre, né? Quer dizer, para ele, a finalidade do saber é melhorar o bem-estar da humanidade. Em 1605, então, no início do século XVII, ele começa a escrever sobre isso. Em 1605, ele já tem lá os seus... um jovem senhor com seus 44 anos de idade. Então, ele expõe as diretrizes para uma reforma no conhecimento e o avanço do progresso social. Quer dizer, ele vai dizer que é preciso reformar o conhecimento. O conhecimento que estava consolidado até então, ele não é confiável, ele não é válido e a gente precisa reformá-lo para poder, então, fazer ciência de verdade. E aí sim, chegar no objetivo dele, que era perscrutar e descobrir as razões de ser da natureza, né? O funcionamento da própria natureza para melhorar a vida e o bem-estar do ser humano. Ele imagina 2 etapas, né, para se atingir esse objetivo. Mapear o saber antigo, expor quais são os problemas do saber antigo, legado pela tradição que vinha até então, expor também quais eram as falhas desse saber antigo, por que ele nos afasta, por que ele nos distancia do saber verdadeiro, e mostrar como superar esses obstáculos. O sucesso dessa busca pelo saber verdadeiro, então, dependeria de 2 coisas para o Francis Bacon. A criação de centros de pesquisa sobre os fenômenos da natureza no mundo inteiro e a comunicação entre esses centros de pesquisa para compartilhar os dados e as descobertas entre eles. E a partir, então, desses centros estabelecidos e da comunicação efetiva entre eles, o Francis Bacon acreditava que nós poderíamos efetivamente descobrir e dominar cada vez mais a natureza. Disso decorre que uma frase muito emblemática dele, que saber é poder. Mas em que sentido? O que ele quer dizer com isso, saber é poder? O conhecimento acerca da natureza nos daria condições de controlá-la, manipulá-la, transformar a natureza de maneira a tornar a nossa vida mais cômoda, mais confortável, para melhorar então o bem-estar da humanidade. Era esse o pretenso objetivo do Francis Bacon desde o início, certo? Na prática, ele não descobriu nada. Com as suas próprias investigações científicas, o Bacon não descobriu nada. Mas ele abriu caminho, esses pressupostos, essa metodologia que ele escreveu, que ele elaborou e pensou, escreveu e divulgou, ela abriu caminho para uma nova mentalidade, para uma nova forma de fazer ciência. Tão importante foi que a gente faz ciência hoje do jeito que esse cara pensou lá atrás. Ou, pelo menos, seguindo as balizas que ele estipulou, que ele estabeleceu. Então, nessa empreitada de reformulação das ciências para torná-la útil à humanidade, ele fala que o avanço da ciência nos métodos que ele propunha iam levar ao abandono dos saberes antigos legados pela tradição. Porque, para ele, essa tradição antiga ela é completamente inútil, porque não produzia saberes, não produzia
conhecimentos úteis ao mundo real, à realidade. Tudo bem, ele fala que os escolásticos, os eruditos, os monges, os grandes intelectuais da antiguidade da Idade Média, eles tinham, assim, mentes brilhantes, eles tinham um alto rigor teórico e conheciam todos os textos clássicos, mas a produção intelectual desses caras era inútil para a realidade das coisas, porque não falava, eles não tratavam da vida concreta, eles não perscrutavam, eles não tentavam entender a natureza como ela era. Muitos se davam a investigações, a questionamentos de como a natureza deveria ser, como é a natureza perfeita, como é o mundo perfeito, eu não sei se já ficou óbvio pela exposição anterior, mas pela exposição do método dele mesmo, vai ficar muito claro que o Bacon ele é um empirista. Inclusive, toda a metodologia dele se baseia em investigação empírica, comprovável. Até por isso que a nossa ciência hoje ela se desenha dessa maneira, né? Ela se executa dessa maneira. Então, muito bem. E todo esse conhecimento antigo que ele está falando que é inútil e pode ser jogado fora, ele se baseia, em grande parte, em pressupostos racionalistas. E aí, atenção, eu não estou dizendo para vocês que o racionalismo é inútil, não é profícuo e deve ser jogado fora e não é um método válido de pesquisa científica ou filosófica. Ele está falando isso é o Bacon, ele tem as razões dele para fazer essas assertivas e ele vai explicar por que ele tem razão e os racionalistas estão todos errados. Mas a gente vai estudar logo em seguida o Descartes e ele é um racionalista e as coisas que... Bom, tudo a seu tempo, né? Então vamos lá, Bacon, ele é um empirista e vai falar os racionalistas são todos muito eruditos, mas o que eles produzem é completamente inútil, não serve pra gente, não serve para desenvolver conhecimento útil, não serve pra gente aprender sobre a natureza e transformá-la e tornar as nossas vidas mais confortáveis, então não cumpre com o objetivo último da filosofia e da ciência, que é melhorar a vida do ser humano no planeta. Lembrem, tenham em mente que esse é o objetivo último do Bacon, certo? Com o desenvolvimento da ciência, e por isso ele pretende mapear a ciência atual para ele, né, do século XVI, e identificar, expor todos os problemas e falhas dessa ciência, desse conhecimento antigo, e então superá-lo, certo? É isso que ele está tentando fazer aqui agora, dizer, esses racionalistas, tudo que eles falavam é bobeira, é baboseira, não serve pra gente. E, quer dizer, se eles produzem uma ciência que não serve para alterar a natureza de maneira a melhorar a condição humana, então não serve, então não é ciência, então não funciona para mim. Porque muitos desses caras, principalmente os escolásticos da Idade Média, nem sempre eles se preocupavam em separar a natureza conceitual entre filosofia e teologia. Lembrem-se que na Idade Média quem dominava esses debates era a Igreja Católica. Dominavam todas as esferas da existência, na realidade, né? Dominavam a economia, o controle social, a política, enfim. Então esses caras não se preocupavam em estudar o mundo real tal qual ele é e se apresenta para a gente. Eles se preocupavam em estudar ou entender o mundo perfeito, o mundo das ideias do Platão, onde a gente ia passar a eternidade. Então era muito mais importante estudar o que estava fora do mundo do que estava no mundo. E o funcionamento da natureza interessava muito pouco para esses caras. E na realidade, o objetivo último e máximo do Bacon, como eu já falei algumas vezes ao longo desse mesmo vídeo, né? O Bacon vai criticar também o Platão e o Aristóteles porque racionalistas, porque eles fazem elucubrações e teorias e métodos que partem da razão e se fundam na razão, né, e na lógica, mas que não necessariamente eles se encaixam no mundo real. Não necessariamente eles condizem com o mundo real, ou o mundo real condiz com as teorias que eles elaboraram.
Então, quer dizer, o conhecimento efetivo de algo, de acordo com Platão, não implica necessariamente no conhecimento efetivo da realidade. Porque, para o Platão especificamente, a realidade, a natureza, tal qual se nos apresenta, essa natureza que interessa para o Bacon, essa natureza que de fato vai mudar a nossa vida, essa natureza que o conhecimento dela pode melhorar a nossa relação com ela mesma, essa natureza, para o Platão, ela é imperfeita. Ela é uma cópia, uma distorção do mundo das ideias, do mundo perfeito, do mundo ideal. Então, o conhecimento que ele produz, a busca pela verdade última que o Platão busca, ela não serve para o Bacon, porque não é essa a realidade ideal que a gente vive. Quer dizer, não é essa natureza ideal que a gente vive, não é a essa natureza ideal que a gente tem acesso. A gente tem a natureza, aliás, a gente tem acesso à natureza que a gente tem acesso, a natureza do mundo real, a natureza, ainda que ela seja as sombras na caverna do Platão, é o que a gente tem, é com o que a gente tem que trabalhar. Para o Bacon, que é um empirista e não racionalista. Então, dá para entender por que ele renega essas ideias racionalistas e parte de pressupostos mais sólidos, mais concretos, melhor observáveis, mais palpáveis. Porque para o Bacon, e na verdade a gente também pode ter essa impressão muito facilmente na cabeça ou nas formulações de um racionalista, se o mundo não é do jeito que ele elaborou, de acordo com a razão, de acordo com as formas que ele encontrou pensando racionalmente, pior para o mundo. Quem está errado é o mundo, não é ele. Quem está errado é a natureza, é a chuva, é o vento, são as correntes marítimas, é o crescimento dos animais. Quem está errado é a natureza e não a razão. Eles não aceitavam essa discordância do empirismo e do racionalismo, entende? Para eles a razão estava acima de qualquer outra coisa. E se eu cheguei nesses resultados através da razão, então a razão certamente está correta. E o que está errado, se a realidade não concorda com a razão, então a realidade está errada. Entende? Por que isso é muito pouco prático para o desenvolvimento da ciência? Pelo menos de acordo com o Bacon, e por isso que ele vai falar, gente, isso aí, esqueçam, joga tudo isso fora. A gente tem que entender essas limitações do saber antigo e deixá-lo para lá, porque ele não nos ajuda a crescer e desenvolver, a chegar num conhecimento mais elaborado, mais preciso, mais concreto, mais correto sobre a natureza, de maneira que nos dê condições de manipulá-la de maneira mais precisa, mais refinada, mais adequada para melhorar o nosso bem-estar. De novo, depois talvez eu faça uma contagem de quantas vezes eu estou falando isso ao longo do vídeo, mas é para ficar bastante claro para vocês que esse é um dos pontos principais, pelo menos, da nossa aula do Bacon, tá? Beleza, então essas são as limitações do saber antigo. E agora? Como a gente supera isso? Ele vai dizer que tem algumas coisas que se interpõem no caminho entre a nossa pesquisa e o saber verdadeiro, ou o saber legítimo, o saber real da natureza, que é o nosso objetivo aqui, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que tirar do nosso caminho, que são empecilhos para se alcançar o conhecimento ou a verdade. A esses empecilhos, ele vai dar o nome de ídolos, e vai elencar principalmente 4 ídolos, dos quais a gente tem que se livrar. Os ídolos da tribo, os ídolos da caverna, os ídolos do foro e os ídolos do teatro, sobre os quais eu já conversei com vocês em sala de aula, mas vamos lá, o que é cada um deles? Pelo menos muito... Eu vou só mencionar porque eu vou pedir um trabalho disso para vocês fazerem, para vocês pesquisarem e me falarem. De outra maneira, eu não consigo calcular qual que é a efetividade de eu ficar falando para vocês. Porque se vocês não tiverem uma postura ativa em relação a esses assuntos, muito provavelmente vocês vão aprender muito pouco ou nada. Então, uma vez que eu obrigo vocês a lerem, pesquisarem, elaborarem alguma coisa, escreverem sobre e falarem para mim, aí eu tenho uma noção melhor de que vocês realmente podem ter aprendido alguma coisa a respeito desse assunto. Então, vamos lá. Os ídolos da tribo podem ser identificados pela ilusão de que a gente pode encontrar essas verdades inexoráveis, absolutas, sobre as leis da natureza de maneira fácil e simples, como se fosse dado pela natureza aos nossos sentidos de maneira simples e natural, que a gente pode entender essas coisas
sem grande esforço de investigação ou de trabalho intelectual efetivamente em cima dessas coisas. Esses ídolos da tribo, então, nos fornecem uma imagem simplificada da natureza, como se o conhecimento fosse rápido e fácil através dos sentidos. É a tendência de aceitar os dados fornecidos pelos sentidos de maneira acrítica. É aceitar como verdades pressupostos que se enraizaram no nosso senso comum, que passaram para a gente pela tradição, como se fossem verdades, que são, na realidade, são impressões que nós temos de uma observação simplista, superficial da natureza. Que se nós fizermos um estudo mais elaborado, com critério sobre um determinado fenômeno, ele vai desmentir essa crença que nós tínhamos anteriormente, que nos são legados pelos ídolos da tribo, portanto. Quer dizer, de acordo com essa lógica, a gente vai observar na natureza o que a gente pensa que já sabe, e as coisas que destoarem dessa nossa crença, a gente toma como irrelevante, como algo fora da regra, e ignora, entende? Então, meio que por causa desses ídolos da tribo, a gente procura na natureza só a confirmação daquilo que a gente pensa que já sabe, entende? Procura uma confirmação do que a gente já tem como verdade. E a gente precisa se livrar disso, porque isso se configura como um empecilho para alcançar a verdade e poder fazer ciência efetivamente. A gente não pode partir do pressuposto que a gente conhece as coisas e só busca as respostas para confirmar aquilo que a gente acha que já sabe. Muito pelo contrário, a gente tem que partir do pressuposto que a gente não sabe e fazer pesquisas e experiências e investigações para daí comprovar e ir construindo as nossas certezas, certo? E não fazer essas investigações para confirmar aquilo que a gente pensa que já sabe. Então, isso a gente pode configurar como os ídolos da tribo, tá? Essa tendência a crer que a natureza se dá ou se desvela de maneira simples aos nossos sentidos. Se os ídolos da tribo, eles são compartilhados por toda a comunidade, e por isso a gente diz ídolos da tribo, porque eles são provenientes do senso comum, os ídolos da caverna, por outro lado, eles são muito mais particulares, inclusive eles são completamente particulares. Eles dizem respeito às inclinações, aos gostos e desgostos de cada um. E por que isso é um problema para a investigação científica? A gente não pode deixar que os nossos gostos particulares, as nossas particularidades, as nossas peculiaridades influenciem na nossa pesquisa. Porque, por exemplo, um exemplo muito claro, muito didático, uma ilustração desse tipo de empecilho é que eu estou estudando, sei lá, o desenvolvimento, o trato digestivo respiratório dos peixes. Mas eu detesto bacalhau, eu não gosto de bacalhau. Acho que ele tem uma aparência asquerosa, tem um cheiro que me incomoda, ele tem, sei lá, eu tenho uma história na família que meu tio morreu engasgado comendo bacalhau. Então eu odeio bacalhau e não vou pesquisar bacalhau. Entendeu? Então isso, se eu estou pesquisando, se eu estou fazendo uma pesquisa rigorosa, científica, a respeito de uma questão sobre qualquer coisa que seja, trato digestivo dos peixes, e o bacalhau é um peixe, é interessante que eu investigue o trato digestivo do bacalhau também, certo? Dentro do conjunto mais amplo e maior dos peixes. E se eu tenho essa ojeriza, esse impedimento de lidar com bacalhau, isso vai afetar negativamente a minha pesquisa, né? Eu não posso deixar os meus gostos influenciarem na minha pesquisa. Por exemplo, de outra maneira, eu tenho que ter, ou o pesquisador tem que ter comprometimento com o objeto da sua pesquisa para não viciar a pesquisa. Por exemplo, ele tem uma predileção, ele acredita que ele vai chegar num determinado resultado, porque ele tem uma inclinação pessoal que ele, sei lá, ele prefere, ele acredita, enfim, ele acha que esse resultado deve ser uma melhor construção moral, enfim. Ele constrói todo um discurso, uma imagem, uma fantasia em cima dos resultados que ele busca, e ele não pode se deixar levar pelas suas predileções. De outra maneira, ele pode viciar, ele pode manipular os resultados dessa pesquisa para fazer a natureza concordar com a teoria pré-estabelecida dele. E não pode ser assim. Eu não posso partir do resultado que eu espero e aí
encontrar um procedimento que justifique aquele resultado. Não, ele vai fazendo testes e exames, experiências, para daí chegar no resultado que a natureza vai fornecer para ele. E não tentar manipular a natureza para chegar num resultado que ele acredita que seja correto. Entendeu? Então, isso configura o ídolo da caverna. Os ídolos do foro, eles dizem respeito à nomenclatura. Derivam das relações interpessoais que são mediados pela linguagem. São equívocos, são empecilhos ao alcance do conhecimento, porque uma mesma palavra ela pode ter significados diferentes, ou nós podemos ter entendimentos diferentes acerca da mesma palavra em culturas diferentes, em lugares diferentes. E essa ciência do Bacon, ela se propõe, ela parte do pressuposto da universalidade, né? Lembram que lá no início eu falei que os métodos dele para essa investigação científica ser efetiva era criar vários laboratórios, vários centros de pesquisa dos fenômenos da natureza no mundo inteiro e manter contato entre esses centros de pesquisa? Então, esses caras, esses centros de pesquisa, todos eles têm que se entender, né? Eles têm que usar termos em comum para que não haja equívoco, não haja confusão sobre os termos empregados. E aí, a apostila de vocês, esse textinho da apostila de vocês, ele faz uma ilustração interessante, ele dá um exemplo interessante de como que esse equívoco pode se dar. Eu vou ler para vocês. Ídolos do foro são aqueles que derivam das relações interpessoais e que são mediados pela linguagem. Esses ídolos representam um grande perigo por duas razões. A primeira está no fato de que uma mesma palavra pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Como exemplo, podemos mencionar que, para um ser humano criado numa determinada cultura oriental, a palavra justiça se relaciona a castigo corporal, enquanto o outro sujeito que viveu e foi criado na cultura ocidental não aceita castigo corporal como tradução do sentido de justiça. Para esse último, esse ocidental, toda forma de castigo corporal indicaria uma forma de injustiça que deve ser combatida. A segunda, então, percebe essa discrepância do sentido da mesma palavra que significa uma coisa para um e outra coisa para outro? Então, como que a gente afasta esses ídolos do foro? Que a gente também pode ver por aí como ídolos do mercado, tá? Se vocês verem alguma questão sobre essa filosofia, o método indutivo do Bacon, falando dos ídolos, falando dessa teoria dos ídolos, ele pode se referir a essa questão em particular que a gente está tratando como ídolos do foro ou ídolos do mercado. Só a mesma coisa que dizem respeito a essa nomenclatura, tá? E como resolver isso? Com a linguagem científica, precisa, inequívoca, dá nomes que signifiquem a mesma coisa no mundo inteiro, tá? Então é uma questão bastante prática, essa da linguagem, tá? E os ídolos do teatro, por sua vez, eles podem ser definidos como uma crença cega em teorias não comprovadas e nem comprováveis, nem minimamente comprováveis. É uma crítica, na realidade, ao saber antigo, legado dos filósofos antigos, aqueles racionalistas que criavam teorias mirabolosas ou fantasiosas, que eles criavam, na realidade, várias regrinhas para o funcionamento perfeito do mundo, só que não se encaixava na realidade das coisas, não era o funcionamento do mundo real. Então, acreditar nessas teorias mirabolantes que explicam o funcionamento do mundo hipotético não ajuda em nada para o desenvolvimento da ciência, concorda? Então, esses são os 4 ídolos que a gente tem que afastar, tem que eliminar para alcançar então o conhecimento verdadeiro e poder produzir essa ciência que tem um objetivo, tem uma finalidade. Qual que é a finalidade do desenvolvimento da ciência para o Francis Bacon? Acho que, quer dizer, eu não sei como funcionarão as nossas provas agora nesse modelo, né? Não sei como a gente vai fazer. Mas tenham em mente já que em algum momento eu vou perguntar para vocês qual que é a finalidade da ciência para o Francis Bacon. Para que o Francis Bacon quer descobrir o funcionamento da natureza? Para melhorar a vida do ser humano. Como é que você explica essa frase de saber é poder? Quer dizer, tendo domínio da natureza e podendo modificá-la, a gente controla a natureza para melhorar as nossas condições de vida, o nosso bem-estar, certo? Esse é o objetivo, então, de controlar a natureza para o Francis Bacon. E controlar a natureza, a gente faz isso através do desenvolvimento científico
que era irrisório na época em que ele viveu, certo? Séculos XVI e XVII, tá bom? Início da Idade Moderna. Tá muito claro essa justificação, esse posicionamento empirista do Francis Bacon. Agora a gente vai pro Descartes, que ele é completamente racionalista. Aí vocês me dizem o que faz sentido para vocês ou não faz sentido para vocês. Se o Bacon tá falando besteira, ou se os antigos que ele refuta e fala que tá todo mundo errado, eles estão certos, se o Bacon tá errado, ou como que é. E vamos ver então um expoente do racionalismo agora, que é o Descartes. Na realidade, tudo que eu falei até agora a gente já viu em sala de aula, né? Até o Francis Bacon, até essa teoria dos ídolos a gente já viu em sala de aula. O que é novo para vocês é o Descartes, que a gente vai falar na próxima aula.